Valendo 2,1 milhões de reais, América e Santa Cruz se enfrentam nesta terça-feira por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para trazer um pré-jogo entre essa equipe do América e também a equipe do Santa Cruz, né, o confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil, confronto que vai aí premiar quem avançar. Chega à terceira fase, evidentemente, e coloca no bolso 2,1 milhões de reais. Coloca aí frente a frente duas camisas de muito peso, né? A América, que está frequentando a Série A do futebol nacional agora pela terceira temporada seguida, contra um Santa Cruz que não vem tão bem nos últimos anos. Santa Cruz que vai jogar mais uma vez a Série D do futebol nacional. O início de ano do Santa Cruz também não é dos melhores. E por outro lado tem o América aí que vem nas semifinais do Campeonato Mineiro, invicto na temporada, muito forte nesse início de temporada, mas o América que teve ali um jogo complicado contra o Tocantinópolis na primeira fase da Copa do Brasil, contra um Santa Cruz que também teve um confronto muito complicado na primeira fase da Copa do Brasil contra o Democrata. Antes de trazer informações, trazer onde você pode acompanhar, onde você poderá acompanhar esse confronto com imagens e também as prováveis escalações, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha também aqui embaixo, ativar o sino de notificações também, que é muito importante. Sempre que tiver um novo conteúdo você vai estar recebendo. Isso também não custa nada a você. E a gente já parte aqui para trazer um pré-jogo, começando com a equipe mandante. O América que vem de uma vitória importante contra o Cruzeiro pela semifinal do Mineiro, jogo de ida, 2-0, o jogo que teve o mando do Cruzeiro. América que dentro do Mineiro ainda conta com a vantagem de no placar agregado avançar à final. Então só cai no Mineiro em caso de uma derrota por 3 gols de diferença. O jogo da volta vai ser no próximo final de semana. Então tem esse confronto nessa noite. Lembrando que a bola rola para América e Santa Cruz às 21h30. No Independência. E aí o América pode colocar algumas peças alternativas, né? O América pode explorar algumas peças alternativas. O América que está invicto na temporada, mas como eu disse, no jogo contra o Tocantinópolis teve muitos problemas na questão de definir bem as jogadas. Era um campo acanhado, um campo que às vezes a bola quicava demais ali no último terço, dificultava a finalização, mas de fato o América teve alguns problemas no jogo de ida, conseguiu fazer um gol de pênalti no segundo tempo, cedeu um gol logo no início da partida, da etapa final, e terminou sofrendo um pouco no jogo, sofrendo mais do que esperado contra o Tocantinópolis. E agora vai ter esse confronto diante do Santa Cruz. Olhando uma provável escalação do América, seria um América com o Cavicchioli no gol, titular absoluto, lateral direita tendo o Arthur mais uma vez. Tem uma briga entre o Nino e o Arthur, mas o Nino, ex-Ceará, não é nem um mínimo que se esperava do Nino. O Nino não defende tão bem, não apoia tão bem, então o Arthur, convocado recentemente para a seleção, é um cara que deve sim novamente ser titular. Foi titular contra o Tocantinópolis, foi titular contra o Cruzeiro e deve ser titular aí contra o Santa Cruz. Dupla de zaga, Ricardo Silva e Maidana, não deve ter tanta surpresa, até porque o outro zagueiro, o Éder, também tem problemas físicos. Na verdade, é o único possível desfalque do América, o Éder, ainda tem uma transição aí para parte física para ser titular novamente. Lateral esquerda tem a briga ali entre o Marlon e o Nicolas. O Nicolas é o titular, mas olhando um América que pode testar algumas peças, que pode variar um pouco mais para esse jogo na Copa do Brasil, o Marlon é uma opção interessante, né? O Marlon que foi titular nas 2 últimas temporadas, um cara que passa confiança, apesar de ter caído um pouquinho nos últimos meses, mas é um cara que passa confiança e deve ser uma opção aí para essa lateral esquerda do América. Meio de campo tem duas configurações, né? O América que pode ir com um meio de campo 100% titular, contando com o Alê como primeiro volante, com o Benítez e o Juninho, ou um meio de campo que pode ter o Lucas Cal, que é um zagueiro, mas há um bom tempo no América vem sendo utilizado como um primeiro volante, o Martínez como também esse cara do meio de campo, né? O Martínez como uma função de um 10, substituindo, por exemplo, o Benítez, e o Juninho seguindo no time titular. Seria uma opção aí, para uma opção teoricamente alternativa para esse confronto, mas Martínez consegue, não tem tanta técnica como o Benítez, mas ele consegue compensar isso na intensidade. O Lucas Cal dá mais sustentação defensiva do que o Alê, então é um provável meio de campo aí do América que é interessante demais.
E no ataque, o Wellington Paulista pode pintar como opção, né? Tem ali uma briga entre o Wellington Paulista e o Aloysio. O Aloysio, inclusive, marcou contra o Cruzeiro no final de semana. E o ataque, o Felipe Azevedo é o titular pelo lado esquerdo, mas quem sabe, o Dadá Belmonte pode aparecer também por lá. É uma situação também que pode acontecer, mas Felipe Azevedo, em uma condição natural, é o titular da posição da ponta esquerda. O Mateuzinho é o titular da ponta direita, mas o Everaldo retornou à América, pode pintar ali também nessa ponta direita. Então são algumas possibilidades, mas uma condição natural, o trio de ataque do América seria Aloysio, Mateuzinho e Felipe Azevedo. Numa condição aí de alguns testes e até mesmo de girar um pouco o grupo, o Wellington Paulista pode pintar no ataque, o Everaldo pode pintar ali na ponta direita, o próprio Dadá Belmonte também ali na ponta esquerda. São algumas opções desse América, o América que vai no início de ano muito bom, invicto na temporada, apesar da dificuldade contra o Tocantinópolis. É um América que chega muito favorito para esse confronto, é um América que está muito bem encaixado sob o comando do Mancini, uma equipe que vive um momento muito melhor do que o Santa Cruz. E a gente parte agora para analisar um Santa Cruz que está na Série D do futebol nacional. Na temporada passada chegou ao mata-mata, né? Chegou ali numa reta final de Série D, terminou caindo na reta final, faltando 2 confrontos para subir a Série C. Santa Cruz que vive muitos problemas extracampo, né? Problemas financeiros, e teve uma grande reformulação, na verdade, da temporada passada para essa. Tinha alguns nomes até interessantes. Quem lembra, Hugo Cabral, que passou pelo América em 2017, salvo engano, fazia parte desse grupo do Santa Cruz, né, pela ponta esquerda, e vinha sendo um dos principais destaques, só que pelo destaque, pelo momento do Santa Cruz, não conseguiu segurar o jogador. Mas vamos aproveitar e já trazer uma provável escalação de um Santa Cruz que, no Pernambucano, ele está uma posição acima do Ibis, né? Ele inclusive tem um jogo a mais do que o Ibis e pode ser ultrapassado pelo Ibis. O Ibis é o primeiro dentro ali de uma zona de rebaixamento, dentro de um quadrangular de rebaixamento no Pernambucano. É um Santa Cruz que na Copa do Nordeste, que é a principal competição que o Santa Cruz tem nesse início de temporada, nesse primeiro trimestre, Santa Cruz que pode avançar às quartas de final. Copa do Nordeste, o Santa Cruz está no grupo B, são 8 equipes, as 4 primeiras colocadas avançam às quartas, né, a segunda fase. O Santa Cruz é o 5º colocado. Mas é um Santa Cruz que, dentro dos confrontos que exigem um pouco mais, por exemplo, o Santa Cruz perdeu para o CRB 2-1, perdeu para o Sport, vem de uma derrota para o Sport no final de semana, 2-0, e teve um empate contra o Náutico, 3-3. E um empate também contra o Retrô, que é uma equipe de Pernambuco que vem tendo um grande avanço nesses últimos anos. Mas é um Santa Cruz que tem muita fragilidade. Vamos já aproveitar e trazer uma provável escalação do Santa Cruz. Tem o Michel no gol, Michel que foi da base do Atlético, inclusive, base do Atlético e do São Paulo. Tá aí compondo essa meta, deve ser o goleiro titular da equipe do Santa Cruz. Do lado direito, na lateral direita, Anderson Feijão, um cara que é experiente, um cara que tem uma assistência na temporada, ele tem 36 anos, já passou pela equipe da Chapecoense. Dupla de zaga, tem o Ítalo Melo e tem o Alemão, né? Tem aí esses 2 zagueiros. Alemão muito experiente, já passou pela equipe do Figueirense, já passou também pela equipe do Vitória, e tá aí nessa zaga. Falando sobre essa zaga, é uma zaga que deveria se portar bem numa jogada aérea, por exemplo. É uma zaga muito lenta, mas deveria se portar bem numa jogada aérea, mas não consegue fazer isso. Uma zaga que demora demais para recompor. Quando está postada, também encontra muita dificuldade. Vou falar um pouco mais sobre o restante do Santa Cruz, mas o sistema defensivo é um dos grandes problemas. É uma equipe que tem uma grande limitação defensiva, muito por conta da dupla de zaga, né? O Alemão é muito experiente, mas deixa muito a desejar na questão de recompor, na questão, às vezes, de posicionamento também, assim como o próprio Ítalo Melo. Olhando para a lateral esquerda, Marcos Vinícius é uma opção, né? Ele tem um gol e uma assistência nessa temporada, um cara que vem apoiando relativamente bem pelo lado esquerdo. O outro lateral esquerdo que pode pintar é o Ítalo Henrique, né? Também vem ganhando algumas oportunidades aí nessa equipe titular do Santa Cruz. Fica essa dúvida aí na lateral esquerda. Meio de campo, destacar, começando pelos 2 volantes, né? Tem o Arthur,
O Arthur, que é um cara que tem um gol e uma assistência na temporada, um cara que sai um pouco mais, mas diante de jogar fora de casa contra o América, deve ser um volante um pouco mais fixo, né? O Arthur Santos no meio de campo, segunda passagem dele pelo Santa Cruz. O outro jogador do meio de campo é o Anderson Paulista. Anderson Ceará tá no DM, tem outros desfalques aí, que daqui a pouco eu vou falar sobre o Santa Cruz, que tem muito mais problema para escalar do que o América. O América tem apenas o Éder, Santa Cruz tem alguns problemas a mais, mas Anderson Paulista deve ser esse outro volante. E no meio de campo, um pouco mais à frente, G2 é o principal destaque desse meio de campo, né? Um cara que é muito mais ofensivo, é um meio ofensivo, pode ser utilizado como atacante de lado, mas dentro dessa configuração do Santa Cruz, ele é um meio ofensivo, longa passagem pelo Vitória, longa passagem também pela equipe do Remo, e tá aí no Santa Cruz, tem 3 gols nessa temporada em 8 jogos disputados, além de uma assistência. Então é quem mais chama atenção de fato nesse meio de campo, é responsável pelo último passe, de bola parada, é sempre com o G2, além também de uma finalização de fora da área que pode incomodar um pouco. Mas é um meio de campo muito dependente do G2, apesar do Arthur subir um pouco. E no ataque, tem o Pipico como principal destaque. O Pipico fez o gol da salvação diante do Democrata, um gol nos acréscimos, né, na reta final do segundo tempo. E falando um pouco sobre o jogo do Democrata, Santa Cruz que ia sendo prejudicado pela arbitragem, um pênalti que não houve no primeiro tempo foi marcado, e aí na reta final conseguiu com o Pipico fazer um gol. Mas é o principal destaque desse ataque, né? Um cara que muitas vezes fica sobrecarregado ali na linha de frente, que ainda tem o Lucas Silva que inclusive passou pelo América em 2014, confesso que eu não lembrava, mas ele fez 5 jogos pelo América na temporada de 2014. Ele tem um gol nessa temporada com a camisa do Santa Cruz, atua ali, ele pode tanto ser o atacante da esquerda como o atacante da direita, porque o Maranhão, que é o outro atacante aí dessa linha de frente, também pode ocupar os dois lados. Maranhão, ex-chapecoense, também com passagem pelo Fluminense em 2016. Mas falando sobre o Santa Cruz de modo geral, um Santa Cruz que não vai bem no Pernambucano, um Santa Cruz que tem alguma condição, tem alguma chance de avançar na Copa do Nordeste, mas é um Santa Cruz muito frágil, principalmente defensivamente. Os laterais não conseguem suprir muito bem defensivamente, o Marcos Vinícius até apoia bem, mas defendendo deixa muito a desejar. A dupla de zaga é uma dupla de zaga lenta, e também que tem alguns erros de posicionamento, e isso o América pode encontrar alguma facilidade ali dentro de um campo ofensivo, onde o América vai jogar em casa, onde o América tem tecnicamente uma equipe bem acima. Acredito que o América deve ganhar esse confronto, muito por conta do momento e por conta também de questão de investimento, de como o América vem se portando bem na temporada, um América que está invicto na temporada, diante de um Santa Cruz que não tem grandes desafios nesse início, e nos poucos desafios grandes que tem, não vem conseguindo corresponder. Perdeu para o Sport, perdeu para o CRB, empatou contra um Vitória muito frágil, empatou contra o Náutico, que também está ali balançando nesse início de temporada, apesar de ir bem no Pernambucano, o Náutico vem também com alguns problemas extracampo. Então acredito que o América pode sim ganhar esse confronto até com alguma facilidade. Eu queria que você comentasse aqui o que você espera para esse jogo. O jogo vai passar no Amazon Prime, né? O confronto vai passar no Amazon Prime. Lembrando, às 21h30, não vai passar no Sport TV, pelo que eu acompanhei, apenas no Amazon Prime. Queria que você comentasse aqui o que você achou do vídeo, também o que você achou dessas prováveis escalações. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha também, ativar o sino de notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima.